Conversas Construtivas, uma série de videocasts conduzida pela GES Consult a percorrer o ciclo da construção. Neste episódio discutimos soluções estruturais e o futuro da habitação em Portugal. Engenheiro Fernando Santo, muito bem-vindo. Gostava de começar por abordar o tema da crise na habitação, com a escassez da habitação acessível, os custos crescentes na construção, falta de mão de obra. O engenheiro Fernando Santo, ao longo da sua carreira, quer como administrador da EPUL, bastonário da Ordem dos Engenheiros, secretário de Estado e atualmente presidente do Conselho Estratégico da Construção Imobiliária e Habitação da CIP, tem tido a oportunidade de acompanhar bem de perto diversas políticas e reformas estruturais no setor da construção e imobiliário. Tem também sublinhado nas suas intervenções que esta crise começou muito antes de 2020. Quer-nos explicar um pouco melhor que crise é esta que estamos a atravessar e quais fatores estruturais que nos conduziram até aqui? Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco e é um prazer poder dar um pouco a conhecer aquilo que tem sido a minha visão sobre um problema que não começou, digamos, a crise, de facto, a crise começou a partir de 2008, 2009, com o subprime nos Estados Unidos, que depois passou para a crise dos mercados financeiros. Depois Portugal pediu o resgate por apoio financeiro também àquilo que foi designado pela Troika em 2011, em abril. Depois houve um governo que teve que implementar aquilo que tinha sido acordado com a Troika e neste conjunto de medidas que foram lançadas, no fundo nós assistimos àquilo que foi a distribuição de um setor que é crítico para a construção. Não vale a pena pensarmos em medidas sem pensarmos que não há construção sem construtores. Esta é uma questão, verdade, lá para Alice, que é milenar, porque desde que o homem saiu das cavernas começou a construir e sempre o poder político, religioso, financeiro, procurou, e até militar, ter na construção muitas vezes aquilo que é a eternidade dos líderes para além da morte. Não é? Por isso é que houve obras faraónicas, por isso é que houve obras de facto ficaram para além dos séculos, até chegaram até nós. E esta ligação é umbilical, portanto toda a gente percebeu ao longo destes séculos que era preciso construtores. Quando depois temos medidas que são meramente financeiras, não percebendo que estamos a destruir um setor que em Portugal demorou décadas, desde Duarte Pacheco, a ser construído, que é a indústria da construção, a mesma indústria que permitiu que implementássemos todos os planos que os governos decidiram depois da adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986, e chegámos ao final do século passado, diremos com sucesso, porque aquilo que eram as 500 mil habitações que faltavam em 1970, segundo os números da época, com mais 1.100.000 pessoas, que aumentou a população na década de 70, com as dezenas de milhares de pessoas a viverem em barracas, nós conseguimos uma coisa notável em menos de 30 anos. Isto foi resolvido. Portanto, residualmente havia umas barracas nos censos de 2001. E, portanto, vemos isto a muita gente, desde os projetistas, proprietários dos terrenos, a transformação de terreno rústico em urbano, toda uma máquina que foi montada para ser a sucesso. E quando produzimos, e agora vou à história para percebermos como é que estamos hoje a falar do quê, nós, entre 1970 e 2011, em 40 anos, produzimos 3,6 milhões de habitações, ou seja, 90 mil por ano, em média. Nos últimos 10 anos dos censos, 2011 a 2021, produzimos 122, menos do que produzido no ano de 2002. O modelo que terminou, portanto, o que eu agora quero dizer é, a crise começou como? Foi a crise dos construtores, dos urbanizadores, da banca e dos 300 mil desempregados que foram para o desemprego porque o setor da construção morreu. E depois muitos deles saíram do país e que não voltaram. Sim. Não, e perdeu-se uma coisa que é ainda mais grave, é que aquilo que era a cadeia de ensinamento, seja na área dos projetos, seja na fiscalização e nas construtoras, de encarregados, de engenheiros, com 20, 30, 40 anos de experiência, há 2 gerações que de repente são interrompidas porque deixaram de ter trabalho. Nós produzimos, Portugal produziu, depois destes números que eu disse, em 2015 acabaram 7 mil fogos. 7 mil não é nada. Claro. Mas como é que nós conseguimos objetivamente voltar a criar essa mão de obra qualificada? Quer dizer, nós hoje vemos os cursos de engenharia estão vazios. Exatamente. Da engenharia civil. Essa formação desapareceu. Como é que nós conseguimos promover, no fundo, que o desenvolvimento da construção, da formação em engenharia, dessa formação contínua no trabalho especializado? Olha, acho que temos que começar do princípio. O primeiro erro, que eu acho que é um erro, é pensar que com aquilo que existia no passado conseguimos construir o futuro.
Não é possível porque as empresas desapareceram, a experiência. Portanto, temos que formar novas gerações. Em segundo lugar, como sucede em muitos outros setores, o turismo é um deles, mas há muitos mais, os setores passaram a ter uma capacidade de atrair pessoas que antes não tinham, desde a restauração, passando por outras áreas, enquanto o setor da construção foi visto nos últimos anos, fruto também das políticas públicas dos últimos 8 anos, é bom dizer isto. Nós tivemos uma oportunidade nos últimos 8 anos de começar a reverter as medidas da Troika naquilo que era o apoio à construção. Não, o que fizemos foi, digamos, pôr em causa muitas dessas medidas, atacando os senhorios, atacando os construtores, passou a ser tudo especulação imobiliária, depois atacou-se o turismo, atacou-se o Airbnb, ou seja, tudo o que contribuiu para começar a recuperação foi atacado nos últimos 8 anos, revertendo muitas das medidas que tinham dado, pela primeira vez, um aumento do número de contratos de arrendamento, que pela primeira vez entre 2011 e 2021, o arrendamento aumentou 16%, graças à chamada Lei Cristas. Ora, quando nós deitamos fora tudo isso e passamos a ter o odioso sobre um setor que é bastante largo, não é os construtores, é todos que trabalham nesse setor, qualquer jovem quer fugir dali. Porque já olhou para os últimos anos, viu se calhar como é que foi a família, como é que foram os amigos, os pais, enfim, como é que esse setor foi tratado. E, portanto, ao tratar mal um setor, não é fácil atrair pessoas. Portanto, a primeira questão é o próprio setor que tem que se reconstruir, fazendo uma reflexão sobre si própria, para poder vir dizer ao público, eu tenho feito isto sempre que posso, porque convictamente eu não tenho nenhuma empresa de construção, nem estou ligado a nenhuma empresa de construção, mas é isto, nós sem empresas de construção não conseguimos construir nada. E se não formos os primeiros a tratar bem, no fundo, quem em condições às vezes dificílimas trabalham no dia-a-dia, andamos nos escritórios a definir a qualidade do ar, a qualidade do ruído, quer dizer, e já pensaram as condições em que as pessoas trabalham numa obra? Quer dizer, o empreiteiro recebe uma obra com um projeto que não foi feito por ele, não teve nenhuma intervenção, com leis em que não participou, tem que produzir com uma fábrica que não existe, que é montada ao ar livre, tem que juntar pessoas que não se conhecem, que são N subempreiteiros, alguns nem falam a mesma língua, e depois tem que garantir o preço, o prazo e a qualidade. Isto de facto é uma arte. Sem dúvida. Que exige um tratamento diferenciado na legislação específica e não, como está no Código dos Contratos Públicos, é mais uma prestação de serviços. Só, de facto, quem não percebe nada do setor da construção é que pode ter a ousadia de fazer o que foi feito. Esse é mais um dos aspectos. Portanto, quando chegamos aqui, temos que refletir, a primeira questão é no setor da construção e fazer com que haja melhores condições, já não digo... Se torna atrativo construir, no fundo, não é? E dignificar todos aqueles que merecem, e costumo dizer muitas vezes, quando agora, infelizmente, estamos a ter já despedimentos fruto da crise automóvel, das medidas, de facto, quanto a mim, erradas que a União Europeia foi tomando sobre o setor automóvel e que vai produzir grave crise e desemprego, mas as televisões abrem as notícias com 30, 40, 50 desempregados. Eu lembro-me que quando acabou a ponte da Lesíria, em que estiveram a trabalhar muitos meses, 1.500 pessoas, e eu fui nessa altura à inauguração, não me lembro de ninguém ter perguntado para onde é que foram aquelas 1.500 pessoas. Desapareceram. Quer dizer, é assim que o setor é tratado, mesmo em termos comparativos. Depois temos outra questão também que é em termos comparativos. Hoje há low cost em todos os setores. Nós temos todas as atividades económicas, desde o mobiliário, de viagens, restauração. Porquê é que no setor da construção não há? E cada ano que passa, o custo, e aqui vou tirar de cima da mesa a margem de lucro e aquilo que querem chamar de especulação, para mim não é o tema. Não é tema porque não é relevante isso, de falar de custos diretos. Porquê é que são sempre a crescer? Essa é que é a questão que devíamos saber responder. E para responder à sua pergunta, eu diria, olhamos para a produção de uma habitação. Quem é que está envolvido com custos cada vez mais acrescidos a intervir desde agora a última moda, desde 2022, os solos contaminados, as pesquisas arqueológicas, vêm os historiadores, parece que toda a gente quer ir buscar um bocadinho à construção, um bocadinho ao promotor, um bocadinho ao senhorio, um bocadinho, e depois querem que as coisas sejam baratas. Não há possibilidade. E por isso é que há aqui um erro, digamos, de avaliação de muitas políticas públicas que têm sido aprovadas, porque desconhecem o setor, desconhecem que é uma área muito alargada, que vai desde os projetistas, que são pessimamente mal pagos, que é mesmo o termo, não é?
Eu costumo dizer que, somando o custo de um projeto de arquitetura com as engenharias, mais a fiscalização, ainda estamos a 50% para aí ao menos da mediação imobiliária. E, portanto, alguma coisa está errada neste... Portanto, se não formos capazes todos, e eu tenho sido, digamos, a voz, enfim, não tenho projeto, portanto, eu estou aqui, digamos, como cidadão livre, a dizer o que me vai na alma, porque passei 50 anos a produzir habitação, uma tutela pública. Eu acho que o engenheiro Fernando Santos já tocou aqui em vários temas que gostava de aprofundar mais. Vou voltar para irmos por ordem, okay. Quase. Falou na quantidade de habitação que tinha sido produzida. Foi administrador da EPUL, na altura, produziu-se muitas casas para responder, penso que essa necessidade de ter uma habitação a um custo acessível. A EPUL desapareceu, há poucas empresas municipais que estejam a responder à habitação acessível. Acho que esse é um dos problemas, esse desinvestimento, esse desistir de empresas como a EPUL, que desapareceram completamente. É evidente. Portanto, a EPUL foi criada em 1971 como uma empresa pública de cariz municipal, mas criada por decreto-lei, né? A EPUL teve um papel importante na urbanização do terreno que a Câmara tinha e ainda tem na cidade de Lisboa, no fundo, e fez o programa EPUL Jovem. Portanto, havia um misto entre a habitação produzida para segmento médio e depois aqueles que podiam ter áreas de habitação social. Eu estive na EPUL, fui diretor do departamento técnico, gestor de empreendimentos, diretor-geral. Portanto, a minha atividade foi bastante anterior a ter sido administrador, por razões de práticas. Ora, o que nós fazemos na altura, e que é importante, é que, quando veio o PER, a EPUL foi o braço armado da Câmara, tão bem com a Câmara, para fazermos habitação social. Como foi o programa EPUL Jovem, que era um programa com preços fixos, por concurso. Portanto, toda essa experiência que foi obtida durante 20, 30, 40 anos, com pessoas mais velhas que ensinavam os mais novos, que era uma escola que sabia produzir urbanização, lotes, e urbanizar e produzir construção, independentemente do segmento. A Câmara tinha ali uma ferramenta. Repara, e havia ainda no Val Santo António mais 100 mil metros quadrados para construir. E por foi extinto em 2012, eu pergunto porquê não era preciso. Viu-se a seguir que a Câmara não tinha nem tem instrumentos para fazer aquilo que é promoção própria. E não tem a Câmara, não tem o Estado. Porque depois, como foram decapitando aqueles que vinham da velha escola do Fundo de Fomento à Habitação, mesmo do Instituto Nacional de Habitação, aqueles que passaram muitos anos a produzir, não é contratar fora através de cooperativas ou através de terceiros, não. O Estado produzia, fosse diretamente em empresas públicas, fosse por órgãos próprios, como havia, e havia gente muito competente. Não houve substituição dessas pessoas. Depois o que pagam, repare, não é possível contratar pessoas qualificadas a pagar pouco mais que o salário mínimo, ou 1.200, 1.500 euros por mês. Quer dizer, e portanto o Estado perdeu uma grande parte das suas competências. Que agora está a tentar, no fundo... Sabemos quanto tempo é que isso demora, quer dizer, eu sei o que isso demora, porque, como eu digo, comecei a trabalhar quando isto era o problema. Esse é o problema da construção e do mobiliário, que não é só os salários deles, portanto, politicamente também não é interessante, porque atravessa várias legislaturas, não é? Portanto, se calhar isso também justifica algum desinvestimento. Isto tem que ser feito, quer dizer, se nós não começarmos, e se não revertermos, por isso é que eu propus já várias vezes, que quando se fala dos devolutos do Estado, a única forma que eu vejo que possa correr bem é colocar dentro de uma direção-geral do Ministério das Finanças, porque é o Ministério das Finanças, no final do dia, que manda nisto tudo, como se o Salazar não tivesse morrido já há 60 anos. Sejam as cativações, sejam, portanto, o controle financeiro e do poder está no Ministério das Finanças. E depois, no fundo, é preciso então haver dentro do Ministério das Finanças, a não ser que haja um ministro como o ministro Miguel Pinto Luz, que tenha o poder suficiente para criar um organismo próprio, onde ponham todos os devolutos do Estado, e crie um departamento ou uma direção-geral com competências em que pode ir buscar fora pessoas competentes, pagando aquilo que o mercado paga e justo. Caso contrário, tem que fazer uma curva de aprendizagem muito longa para chegar ao nível que se exige. E esse departamento deveria, no fundo, ser capaz de transformar, contratava os projetos fora, analisava os projetos, lança os concursos, contrata as empreitadas e termina o edifício. E depois entrega a quem for o destinatário, seja para arrendamento, para residências para estudantes, seja para o que for. Define-se previamente. E depois paga uma renda. Claro. No fundo, tudo isto não há aqui almoço de grátis, né? Paga uma renda sobre o trabalho. Isto foi feito em França. O Sarkozy, em 2008, criou exatamente dentro do Ministério das Finanças
uma grande direção-geral para este trabalho e mandou avaliar todos os imóveis. E com isso libertou muitos imóveis com base num rácio que eram 12 metros quadrados por pessoa em termos de serviços. Portanto, está tudo mais que inventado. Não há, talvez, força política, não sei o que é que se passa. Pois é, isso, acho que tem que haver um ministro com força política e essa vontade política de realmente se resolver, porque são coisas que demoram tempo. Era um grande contributo para resolvermos o problema mais imediato. O engenheiro também, como presidente da Estratégica de Construção Imobiliária e Habitação da CIP, também tem aqui uma visão privilegiada, porque para a CIP também é uma preocupação esta questão da habitação, não é? Exato, a CIP enfim, quando me convidaram, enfim, há uns 6 anos para presidir este conselho, eu perguntei, mas já existe a Confederação da Construção. Mas a ideia não é ser um outro centro de atenção, de preocupação. É que, do lado da indústria, no fundo, os industriais, as empresas que fazem parte das associações que estão congregadas na CIP, têm fábricas. As fábricas precisam de ampliações, precisam de ser expandidas, precisam de fábricas novas. Portanto, temos aqui um problema, para além do licenciamento industrial, ao licenciamento da parte do urbanismo e da edificação. Vai bater como qualquer outro promotor. Depois tem outra questão importante. Quando uma empresa decide fazer uma fábrica, seja de sumos, seja do que quer que for, a pergunta seguinte é: precisamos de 200, 300 trabalhadores, onde é que há habitação? A habitação hoje está no centro de muitas opções de investimento no país que condicionam muitas vezes até para onde é que as empresas se podem instalar. Porque o que é que adianta criar uma fábrica com 600 postos de trabalho se depois não há hipótese a curto prazo? Então nós temos que ter aqui um realismo e um pragmatismo que choca de frente com as camadas, como se fosse uma cebola, camadas de cascas que foram postas por cima daquilo que era simples, que era produzir um edifício, uma habitação. Hoje não. Hoje é um bem de luxo, consequência dos interesses que foram sempre instalados através de lobbies que colocam mais um artigo, mais uma exigência na legislação, seja do urbanismo. Depois, este setor foi também tomado por todos os que são juristas. Deixou de ser a legislação algo que os engenheiros percebiam, ou os promotores, a linguagem, seja do lado do dono da obra, do lado do empreiteiro, era uma linguagem construída pelos técnicos que sabiam que era um metro quadrado. Hoje quase já não sei o que é um metro quadrado. Tem que estudar, perguntar para que efeito é. É para IMI, é para avaliação. As definições no regeu e tudo mais. Tudo isto veio contribuir para quê? Para o conflito, para a judicialização. Portanto, nós estamos a colocar, e colocámos este setor, num vulcão em que parece que ninguém se entende e depois ficamos habitação acessível. Não, vai ser cada vez mais inacessível. Porque o engenheiro até defende 3 níveis de regulamentação, no fundo até para baixar estes custos. Portanto, se nós temos hoje custos elevados, eu diria que, olha, entre o último programa da IPOL Jovem, em 2005, que foi adjudicado abaixo dos 500 euros o metro quadrado, hoje para fazer aquela habitação, e é uma habitação de qualidade, não vou citar aqui quais são os locais, mas toda a gente conhece, aqui apenas em Lisboa, nós hoje podemos multiplicar por 3. Portanto, se em menos de 20 anos nós multiplicamos por 3 os custos diretos de construção de habitação para jovens, eu pergunto qual foi o aumento do rendimento dos jovens em 20 anos. Portanto, não é preciso fazer mais nenhuma conta. Tudo o resto é fantasia. E, portanto, o meu foco é redução de custos, se querem ter primeiro custos acessíveis de acordo com os rendimentos. A regulamentação que diz é, por exemplo, exigências a nível de certificação energética, isolamento, sim. É nesse sentido que está a pensar. Podemos mexer em todos. Desde a eficiência energética, o conjunto de equipamentos, e então agora com estas novas diretivas da União Europeia, no fundo, sempre uma linha de alta sustentabilidade que é fantástica, eu também estou de acordo. Quanto é que custa? 25% a 30%, segundo os colegas que trabalham nestas áreas de projeto, sobre o que era antes. E os projetos com eficiência mais resultante da própria concepção em si, daquilo que são as varandas, as palas, foi colocado para um plano secundário tudo à custa de equipamentos. Porque o lobby dos equipamentos, vamos ser claros, também está metido na regulamentação, como está o dos bombeiros, na proteção contra incêndios. Também é preciso cada vez mais exigência para que isto não possa arder. Eu também estou de acordo, mas a questão não é, assim como também mobilidade. Estou de acordo com tudo. A pergunta, no final do dia, eu pergunto como se fosse um automóvel. Se eu quiser um automóvel que faça de 0 a 100 em 3 segundos,
que consuma 3 litros ou 100 e que depois, no fundo, se tiver um acidente a 100 km a hora, nada me sucede, se calhar conseguem inventar um carro desses. Não é para o nosso bolso. Nós chegamos à habitação assim. Estamos a produzir carros de luxo, neste caso habitações de luxo, que só pessoas com muito dinheiro conseguem cumprir. Eu não estou nessa perspectiva. Portanto, temos que reformular tudo. Na contratação pública o EG também tem sido bastante crítico na forma como a contratação pública está a ser. Em que medida? É naquilo que falava na parte, por exemplo, dos erros e omissões, ou seja, o empreiteiro que no fundo tem que assumir o risco e tem que quase estudar o projeto da Ásia antes de começar uma obra e, portanto, assumir a sua execução quase sem possibilidade de desvios. Sabemos que isso não acontece. Ou é diferente? O Código de Contratos Públicos tem, acho que todos os erros, desculpem lá, eu tenho muita consideração, vamos cá ver, pelos ilustres professores de Direito e juristas que o conceberam. Não tem nada a ver com a qualidade, digamos, quem sou eu para poder avaliar. Agora, eu que estive na Comissão de Acompanhamento do Código, enquanto bastonário na altura, e que nos era indicado uma vez por semana, ou quando era uma reunião, o que é que estava em curso, e nós dizíamos e entravam para o ouvido, nem nos ouviam. Portanto, aquilo foi concebido para ser imposto aos donos de obra e imposto aos empreiteiros. E mandaram, com a água do banho dentro, no fundo, como costuma dizer, um regime de empreitadas de obras públicas que tinha nascido em 1969, que tinha tido 3 alterações ao longo de 40 anos e que, no fundo, era um grande equilíbrio entre as partes, quem contrata e quem constrói. Com uma linguagem que era a linguagem correta, adequada, para qualquer um de nós que não tem que ter formação jurídica em obra, seja um diretor de fiscalização, seja um empreiteiro, seja um engenheiro diretor de obra, sabíamos o que estava escrito. E foi assim que fizemos tudo aquilo que sucedeu no país de desenvolvimento até a final do século, e passaram mais 9 anos. O que foi imposto no Código foi uma nova linguagem meramente jurídica, em que nós já temos que perguntar aos juristas para nos explicarem aquilo que nós é que devíamos explicar aos advogados se houvesse litígio. Não é? Por outro lado, para além dessa matriz, o edifício é todo novo. E, portanto, houve anos e anos de formação e de pareceres, de criar quase, digamos, o homem novo, neste caso é um código, em que os donos de obra não se revêem e não se reviam e continuam a não rever. Eu não encontro nenhum dono de obra público que diga bem do código, tal como não encontro empreiteiros. Portanto, só dizem bem os advogados. Alguma coisa está errado quando há um código aplicado à formação de contratos e mais, à execução dos contratos, em que começa por exigir os erros e omissões no momento de concurso. Só mesmo quem não conhece nada de construção é que pode admitir que uma empresa que está a concorrer tem medidores, e mesmo que os tivesse, que não existem, para medir todo um projeto, que demora às vezes um mês ou 15 dias a medir, para poder, de forma correta, reclamar no concurso. Portanto, como isso não é possível, entrou-se no esquema de cada um reclama uma coisa, depois logo se vê, os projetistas recebem lá no escritório uma reclamação passado 1 ano de terem feito o projeto, já não estão lá os medidores, porque entretanto já estão noutros projetos. Portanto, a confusão é esta. Sabiam disto e não quiseram. Agora já reconheceram que é 50%. Agora andamos na discussão se os 50% depende do mês em que o novo diploma entrou em vigor, quando é que foi o procedimento. Temos que pedir apoio a juristas. Portanto, isto vai sempre parar os mesmos. Não é preciso. A linguagem é simples e eu defendo que nós devíamos retomar o regime de empreitadas de obras públicas do 59-99, que tem tudo na execução dos contratos. Repara, acabar com a noção de preço global e série de preços é um erro grave. Porque o série de preços é quando nós não temos, como é o caso das fundações, não conseguimos quantificar bem e, portanto, há ali um conjunto de trabalhos identificados que são por medição. E há outros que é preço global. Os erros e omissões têm que ser reclamados depois da execução da obra, no prazo de 60 a 90 dias, consoante assim o legislador o entender. Como teremos que ter depois uma linguagem muito simples para prorrogações de prazo, para a aplicação de multas, algo que já existiu. Voltamos também à questão da prévia da contratação. Os concursos eram públicos internacionais, públicos nacionais, limitados. Depois o ajuste direto. Não. Passou-se a chamar ajuste direto aquilo que de facto é muito mais que um ajuste direto. Passou-se a chamar a alteração
desta designação é algo que também não faz sentido. E depois, como se meteu a construção, coisa que não existia, no pacote de tudo que são contratos públicos, mesmo a compra de papel, sem perceberem que a construção, porque eu disse há um bocadinho, tinha especificidades, que justificou sempre que existisse um código de empreitadas autónomo da contratação de serviços. Tal como eu entendo que a prestação de serviços de projeto e de fiscalização não tem que estar no mesmo código, nas mesmas condições de contratação de um automóvel, que já existe no mercado. Não, estamos a falar de um setor que tem particularidades, que exigem um tratamento específico. E o equilíbrio tem que ser ponderado. Portanto, hoje não faz sentido que os projetistas possam ter que pagar até três vezes os honorários por erros de projeto. É normal que haja erros. Os outros produtos que nós conhecemos, quando vêm para o mercado, foram destruídos N vezes com modelos. Ninguém vai fazer 3 pontos para dizer agora à quarta é que vamos acertar. Isto não é possível. Portanto, esta falta de percepção que deu origem a litígios, para ter uma ideia, antes do código, mais de 60% dos litígios entre empreiteiros e donos de obra eram resolvidos através do Conselho Superior de Obras Públicas. Mais de 60%. Portanto, nós tínhamos um grupo muito restrito que ia para tribunal. Isso também acabou. Portanto, tudo que é litigância foi, digamos, incentivado. Não é? E, portanto, hoje os diretores de obra hoje têm um problema grave. Passam mais tempo, no fundo, a criar paralelamente equipas administrativas e ter advogados para criar processos, porque nunca se sabe no final da obra o que é que vai suceder, o que é que vai dali de litigância. Tem que ter mais advogados que engenheiros. Muitos estão em burnout, outros estão deprimidos e outros perguntam-me se foi vez que eu tirei um curso. Não, isso eu ia para direito. Esta para mim é a síntese do que é o Código de Estados Públicos. Se não querem ver, continuem. Olha, Feliz Natal e boas festas. É, sem dúvida que a gestão de obra está difícil e muito promovido pelos fatores que disse. Só que rapidamente passamos uma fase aqui de Orçamento de Estado, aprovação do Orçamento de Estado. Uma das medidas que o setor muito reclamava era baixar o IVA para 6% para a construção. Não aconteceu. Que impacto é que acha que isso vai ter? Ou que teria, ou se é importante, ou se é relevante, não, na sua opinião? Quer dizer, vejo que na reabilitação pode ser importante, mas tinha que se refletir um bocadinho e ver que tipo de reabilitação. Não acho que isso seja determinante para resolvermos o problema. O nosso problema neste momento, enquanto sociedade, na minha modesta opinião, é que, como o problema é difícil, exige muitas soluções, digamos, em conjunto, não é? É como ter um elefante partir às postas, como costuma dizer, para resolver o problema. Nós temos que ter muitas soluções, não é uma. Temos que atrair os proprietários para colocarem os devolutos no mercado, temos que atrair os senhorios para porem as suas casas também devolutas no mercado, temos que trazer investimento que existe para o mercado, porque ele tem que merecer a confiança para esse investimento. Enfim, é uma panóplia de coisas que são exatamente contrárias ao que foi feito nos últimos 8 anos. E basta ver o que foi o programa Mais Habitação e o Simplex. Bem, dito isto, há tendência para dizer, se agora acabarmos com o Airbnb, resolvemos isto. Se agora acabar... Não é verdade. Tudo isso é uma farsa, claramente uma farsa, que desconhece os problemas reais. E, portanto, nós temos que, no caso do IVA, é um custo. Também na restauração, eu não senti, quando reduziram o IVA na restauração, que os preços tivessem melhorado. O problema é antes, como disse, é reduzir os regulamentos. Diminuir 17% do custo. É verdade? Não. Agora, é em determinadas circunstâncias. Se eu tiver preços moderados, por exemplo, esta medida que o Governo agora tomou de transformar terrenos rústicos em urbanos, em zonas de reno ao terreno, que eu não posso deixar de estar mais de acordo, estou muito de acordo com isso, no fundo, e há aqui na área metropolitana de Lisboa e do Porto, muitos municípios com terrenos classificados como reno e reno em zonas urbanas, às vezes parece que há um recorte que nem se percebe, quer dizer, o dono de um terreno deve dizer assim, mal fiz eu, para o meu estar na rena e o outro tem construção. Porquê? Por isso é que eu digo às vezes que o plano diretor municipal é um plano de distribuição de riqueza. Mas, se bem que eu acho que há aqui uma questão, pelo que eu li, isso depois tem que ser aprovado em Assembleia Municipal. Sim, mas independentemente da aprovação, eu digo, o fim a que se destina é para preços moderados. Certo. Mas esse passo eu acho que não é irrelevante, porque nós sabemos como é que são as aprovações nas Assembleias Municipais, não é? Portanto, eu confesso que estou um bocadinho expectante para perceber se isto depois na prática vai ter ou não vai ter. Mas isso é se conseguimos ou não conseguimos pôr em prática decisões políticas.
Isso é o teu antes. Estou a dizer, quando falamos do IVA reduzido, eu sou muito a favor do IVA reduzido, mesmo na construção nova, passado de 23 para 6, não é só na reabilitação urbana, se o objetivo for produzir habitação a preços acessíveis. Portanto, se eu quero uma habitação que no final do dia, depois de construída, custe 2.000 euros o metro quadrado, ou seja, 200.000 euros 100 metros quadrados, então eu tenho que ter toda uma estrutura montada, desde o terreno, que pode ser esse terreno, passando pelos tais regulamentos, que não é o que nós temos, mas níveis em que cada regulamento tem um nível abaixo, custa menos 20%. E se cá temos menos 40% no nível mais básico. Mas que é digno, tem proteção térmica, tem as coisas essenciais. Não tem outras que dão origem aos custos finais. Portanto, depois temos o IVA reduzido de 23% para 6%. Temos tipo de acabamentos diferentes. Se conseguirmos isso, não é? E isso pode ser aplicado em qualquer solução, posso ter um projeto no Chiado, na Baixa ou num sítio e optar por este modelo. Se alguém depois pagar 10.000 euros, tudo bem. Agora, o que eu não me parece é que já se deva pagar o IVA de 6% para depois vender a habitação a 10.000 euros. Aí é que me parece, portanto, eu foco-me a redução do IVA quando ela está ligada à produção de habitação que se insere em preços moderados. Percebe? E então não posso dizer que vamos reduzir tudo e o IVA continua a ser 23%. Acho que está aqui um bom caminho, um bom roadmap para conseguirmos ter a habitação a um preço acessível. Deixa-me só falar aqui só mais uma nota, se tiver mais um minuto ou dois, que é, quando nós estamos nesta crise, eu julgo que era necessário aumentar o foco na industrialização, mas não através daquilo que é confundir o prédio a prédio com um programa que devia ser lançado plurianual, que podia ir até 2030, enfim, e o Ministro já anunciou 59.000 focos até 2030, mas devia, em paralelo, para satisfazer uma parte dessas necessidades, desse programa, haver um programa de habitação dirigida às empresas que produzem para a fabricação, com projetos tipo otimizados, repetidos, que aí é que está a escala. Claro, aí é que nós podemos reduzir custos, fazer inovação, mas não é fazer inovação para fazer 5 apartamentos. Ou prédio a prédio, ou cada câmara faz as suas casinhas. Não, isto foi assim também no passado. Nós temos que ter essa visão de como é que temos que fazer rupturas. Eu sou um homem, neste momento, de rupturas com o modelo, porque ele não serve, e temos que ter capacidade, e a sociedade tem que estar alerta para estar receptiva a novas formas de encarar o problema e as soluções inerentes para o resolver. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.